Olá, tudo bem? Está começando agora o seu Giro Cultural. Fique por dentro do que será debatido no nosso programa hoje. E para começar o nosso Giro Cultural, que tal começar com notícias boas? O que você acha, Cris? Eu acho ótimo, então vamos começar. Vem aí a 7ª edição do Festival de Cinema Digital e Novas Mídias de Maracanaú. O evento coloca a região metropolitana de Fortaleza no mapa do circuito dos festivais de cinema e está com inscrições abertas até o dia 15 de novembro. O interessante é que podem ser inscritas mostras competitivas de longas e curtas metragens. O festival acontecerá de 21 a 25 de novembro no Cine Teatro Dorian Sampaio e, além das mostras competitivas, também promoverá palestras e seminários. E atenção, a ficha de inscrição, regulamento e envio de material estão no site www.festmaracanaú.com.br. Esse ano nós tivemos o lançamento de um livro muito importante para a cultura cearense. É o livro O Legado dos Mestres, Cultura e Tradição Popular no Ceará, que conta a história de 79 mestres da cultura do estado por meio de ilustrações e textos em diversas páginas. Vamos acompanhar na matéria a seguir um pouco mais desse livro. Já tá pronta para quem quiser jogar. Tem grupo, tem centene, tem dezene, tem bilhar. No final de agosto deste ano, foi lançado o livro O Legado dos Mestres, Cultura e Tradição Popular no Ceará, na Fundação Valdemar Alcântara. O livro é resultado de um projeto que começou em 2012. A obra foi escrita pela jornalista Dora Freitas e pela historiadora Silvia Furtado, com fotos do fotógrafo Jarbas Oliveira. Eles percorreram 36 cidades do estado do Ceará em busca de histórias marcantes, que são encontradas nas 512 páginas do livro. Ele teve início, a ideia de fazer o livro foi em 2012, pelo pessoal da Fundação Valdemar Alcântara, que é quem realizou o projeto. E nós começamos as viagens em 2015, em março de 2015, e finalizamos em setembro de 2016. E o livro ficou pronto agora em junho de 2017. Então é uma coisa aí de 2 anos e alguns meses, né? De fazer o livro. E foi uma experiência muito boa. Eu já andei muito pelo interior, pelo sertão, já fotografei muito mestre da cultura, cultura popular, festas populares. Mesmo eu, assim, uma pessoa que já tem um costume de andar, né, pelo estado e ter fotografado, eu me surpreendi com algumas coisas, né? Aí você imagina algumas pessoas que não conheciam isso, né? Muita gente que mora aqui na cidade, no centro urbano como Fortaleza, e mal conhece o interior do estado. Então eu acho que elas vão se surpreender, sabe? Vão se surpreender através das fotos, né? Que elas carregam um pouco de sentimento, de tocar as pessoas de alguma forma, né? Ou através da cor, da expressão das pessoas, dos fotografados, dos mestres, ou então através dos depoimentos, porque o livro ele é contado a partir da fala dos mestres. As organizadoras, a Dora Freitas e a Silvia Furtado, elas não imprimiram o texto delas no livro. Elas descreveram, fizeram uma edição, claro, e descreveram o que eles falam. Então o livro é dito pela fala dos próprios mestres, são eles falando em primeira pessoa. Foram reconhecidos 79 mestres no Ceará desde a criação da lei. Todos eles exercem ofícios, desde as obrigações até o prazer da lida diária. Considerados representantes genuínos do povo cearense, os mestres da cultura
tem o papel de transmitir seus conhecimentos entre as novas gerações, fazendo com que suas práticas culturais permaneçam vivas ano após ano. Os mestres da cultura tradicional popular são a representação genuína do povo cearense. Tem vaqueiro, rezadeira, brincantes de reizado e maracatu, além de cordelistas, rendeiras, dramatistas, artesãos, entre tantos outros talentos do povo cearense. Esses mestres são registrados na Lei do Governo do Ceará de número 13.351/2003. Lei essa regulamentada pelo ex-governador do estado, Lúcio Alcântara, na época em que o mesmo era governador do Ceará. Isso é uma forma de preservar e difundir o saber popular de que eles são detentores, que muitas vezes é ignorado, é desconhecido. Eles estão aí, às vezes, perdidos em pequenas cidades do interior, na periferia das grandes cidades. E com isso, com esse reconhecimento, nós damos ao mesmo tempo a eles uma pequena sustentabilidade material, que eles recebem um salário mínimo por mês, mas o principal é o reconhecimento da importância que esse saber, que esse conhecimento tem para a compreensão da formação de uma determinada sociedade. E esse livro, sem dúvida nenhuma, fica como um livro definitivo, porque ele só foi possível com o apoio do Ministério da Cultura, pela Lei Rouanet, e de empresas que apoiaram o projeto. Porque as entrevistadoras que organizaram o livro percorreram mais de 12 mil quilômetros para entrevistar essas pessoas onde eles vivem e onde eles trabalham. Tem grupo, tem centena, tem dezena, tem milhar. Tem grupo, tem centena, tem dezena, tem milhar. É boi, é boi, é boi, é boi de barra fora. É boi, é boi, é boi, é boi de barra fora. Ô lelê, pois Ciara vem chegando agora. Ô lelê, pois Ciara vem chegando agora. A mesa já tá pronta para quem quiser. Muito interessante, não é, Cris? Esse livro, a cultura cearense é muito linda. É sim, Larissa. E falando em cultura cearense, o que você acha das vaquejadas? Considerada cultura ou crime contra os animais? Eita, um tema bastante polêmico, hein? Eu conversei com uma socióloga e com produtores de um longa-metragem que fala justamente desse assunto. Fiquei interessada de ver, hein? E você aí de casa? Vamos acompanhar agora a matéria que a Larissa fez. Em 2016, uma decisão do Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a Lei 15.299, de 8 de janeiro de 2013, que reconhece a vaquejada no Ceará como atividade cultural e desportiva. O tema gerou um amplo debate na sociedade e, mesmo com a liberação da prática, tem dividido opiniões. Bom, eu sou a favor pelo fato de remeter a um período histórico nordestino, por ser um patrimônio material e por possuir métodos de amenizar esses maus tratos contra os animais. Eu acho que, de certa forma, é um maltrato com os animais. Apesar de que é uma questão cultural, né, eu entendo dessa questão, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que quebrar, sabe, revolucionar. A socióloga Carla Michele explica por que o assunto tem promovido tantos debates. Primeiro, o fenômeno da vaquejada não é recente, né? Inclusive é muito característico da atividade do sertanejo, né? As vaquejadas, elas surgem dentro de um padrão cultural estabelecido no sertão. Obviamente que com a mudança cultural as vaquejadas também vão assumindo outras formas. E nós chegamos a um momento em que as vaquejadas, elas adquiriram, além obviamente desse aspecto cultural, uma centralidade muito grande nas relações do ponto de vista da economia. As vaquejadas acabam movimentando a economia, principalmente de pequenos municípios, né, que já vivem com os recursos muito parcos, né, em virtude de uma arrecadação muito limitada.
às vezes, dificuldades de repasses da União, dos estados. Então, as vaquejadas elas acabam movimentando a economia dos pequenos municípios, dos médios municípios e gerando aí uma receita adicional para prefeituras, para a população que reside naqueles municípios. Então, a discussão ela passa também pelo viés econômico, assim, do quanto a vaquejada ganhou centralidade na movimentação da economia de alguns municípios. Por outro lado, nós temos aí visto que é uma crescente em relação à proteção dos direitos dos animais, né? Essa salvaguarda, essa tutela que é necessária, obviamente, principalmente se tratando de uma atividade em que se utiliza animais, muitas vezes, né, causando prejuízos do ponto de vista físico para esses mesmos animais. Então, recentemente, criou-se essa polêmica acerca da manutenção das vaquejadas, né, inclusive com a intervenção parlamentar, exatamente em virtude dessa crescente preocupação da sociedade em relação à preservação dos animais. É necessário que se diga que a vaquejada é um dado da cultura, é um dado da economia desses municípios e, obviamente, que qualquer decisão, assim, no sentido de regulamentar a atividade, deve passar pela escuta das populações locais. Além de atividade cultural, as vaquejadas representam o sustento de muitas famílias do sertão. De acordo com a Associação Brasileira de Vaquejadas, a atividade movimenta cerca de 600 milhões de reais por ano e gera mais de 700 mil empregos diretos e indiretos. Responsáveis pelo trato, manejo e condução de animais como bois, cavalos, cabras e ovelhas, os vaqueiros são símbolos da cultura cearense e foi buscando manter viva a cultura e as memórias dos vaqueiros que os cearenses Rogério Nogueira e Éder Bicudo produziram um longa-metragem intitulado Vaqueiros. A ideia principal era de fazer um livro sobre a vida dos vaqueiros de Morada Nova. E como a pesquisa durou uns 9 anos, e eu entendi que um documentário seria a melhor forma de demonstrar isso, né? A vida. E aí foi quando eu entrei com a parceria com o Sivaldo, que foi o meu primeiro parceiro, a enfrentar, né, os obstáculos que nós tínhamos, que era a captação de recursos, para fazer essa produção. E em seguida, eu entrei também com a parceria com o Éder, né, que ele veio para assinar a fotografia do filme. E daí nós produzimos esse trabalho em 2015, que foi o Vaqueiros, de Morada Nova. A priori, o objetivo era divulgar a cultura vaqueira de Morada Nova, porque essa cultura ela vinha se acabando. E era uma intenção também do Sivaldo manter essa cultura viva através de um filme, de um depoimento que perpetuasse, né? Que ele tivesse uma longa vida como matéria-prima. Esse era o maior objetivo. E hoje o filme ele se tornou algo mais do que intangível, né? Algo mais que concreto. Hoje ele está sendo distribuído por uma empresa americana. A intenção foi boa porque o objetivo de manter a cultura viva do vaqueiro de Morada Nova se expandiu, né? Foi além das fronteiras, que hoje essa cultura está sendo mostrada lá fora, né, do Brasil. Apesar do Brasil ainda não ter reconhecido um produto cultural, mas lá fora já foi reconhecido esse produto como um produto bom. Lançado em 2015, o filme traz depoimentos de 10 vaqueiros do município de Morada Nova, além de entrevistas com especialistas e estudiosos do assunto. Documentário Vaqueiros, a captação da imagem, nós tiramos 8 meses para poder ir para Morada Nova, né? E a gente tinha essa questão de não interferir demais na vida do vaqueiro, né? Tanto que no documentário, no filme, vocês vão ver que as imagens, elas são imagens captadas no dia a dia dos vaqueiros. A parte dos vaqueiros a gente captou no dia a dia. Acostumado a acordar cedo e aquela coisa toda, a questão do sol, da chuva, nós tivemos 2 momentos nesse filme, que a gente tem a parte verde, né, da situação do vaqueiro na própria casa dele, e a gente tem a parte da seca, que você vai ver que tem muita seca no filme. Quando se vê um documentário como esse que mostra a realidade da vida dele,
sem maquiagem, sem produção, as pessoas vão começar a entender as questões que estão em cima da vida do vaqueiro, da regulamentação da profissão dele e a questão da vaquejada que existe, essa luta hoje em dia, se é ou se não é esporte, se é cultura ou se não é. Todas essas questões estão no filme e as pessoas, quando assistem, tiram suas opiniões, se são a favor ou se são contra. Mas o que é unânime no filme é que todas as pessoas se emocionam com esse herói do sertão, que é o nosso vaqueiro. E fica por aqui o seu giro cultural. E não esqueça, todo final de semana temos um encontro marcado com você, Abordando o cenário cultural cearense.